não resolve o E problema. na Amazônia ainda há o risco disso incentivar a devastação ambiental, porque o ministro Carlos Mink, do Meio Ambiente, esteve neste programa. Ele disse que a esquerda tem muita dificuldade de reconhecer que a maioria dos acampamentos do MST na Amazônia, eu gostaria de saber se o dado está correto, se eu tenho alguma crítica ao que ele disse, mas ele disse o seguinte, que a maioria dos acampamentos fracassou e as famílias acabam derrubando a mata porque não receberam infraestrutura, apoio, ou seja, dá o lote para o cidadão, ele fica lá, aí ele desmata e que isso é um problema. O dado está correto, Stedley? Eu vou explicar melhor, que eu acho que o próprio ministro não tem tanta vivência da Amazônia, e embora eu seja gaúcho, mas eu tenho viajado muito e nós ouvimos informes da nossa base que mora lá. Vamos lá. A primeira crítica é o seguinte, tem que diferenciar o que é projeto de colonização e o que é projeto de assentamento. Projeto de colonização é em áreas públicas e normalmente ainda é floresta. Então o ministro Mink tem razão. Não adianta fazer projeto de colonização e botar pobre no meio do mato. O que o pobre vai fazer? Ele vai derrubar o mato, vai vender a madeira para um picareta de um madeireiro. Exatamente. Então isso é política errada. Qual é a proposta do MST para essa política? Desmatamento zero. Para de fazer projeto de colonização na floresta. Bem, outra coisa é projeto de assentamento. O que é um projeto de assentamento na Amazônia? A diferença. Você vai lá onde está a pecuária, onde os grandes fazendeiros, tipo Dantas, que comprou 600 mil hectares na região. O banqueiro Daniel Dantas. O banqueiro Daniel comprou em 2 anos, 600 mil hectares. Como é que é as fazendas do Dantas? É tudo pecuária, já não tem mais mato, tudo pasto. Bom, nessas fazendas cabe a reforma agrária. Então vai o INCRA, desapropria, paga o sujeito, e em vez de você ter uma pecuária predatória, porque a pecuária também, agora está provado cientificamente, ela emite gás carbônico, o metano, etc. e tal. Então você pega essas áreas degradadas e aí sim distribui para as famílias. Então todos os acampamentos do MST no estado do Pará são em fazendas de pecuária. E eles justamente eles são um sucesso? Eles estão indo bem? Bem, quando há uma desapropriação, evidentemente que muda completamente a face. O pessoal que pode nos ouvir lá de Marabá sabe disso, porque antes você tinha uma fazenda com 50 mil hectares, que produzia boi, e o Free Boi leva esse boi para Goiânia, e nem fica sequer o ICM lá para Marabá. Quando você entrega essa terra para os camponeses, eles vão começar a produzir arroz, mandioca, frutas, guaraná, leite, galinha, e levam para a feira. Então muda completamente não só a geografia agrária da região, mas muda o movimento da economia local, porque começa a produzir alimentos, e alimentos que a população local consome. Você consegue imaginar? Cria uma dinâmica ali. Consegue imaginar que o estado do Pará inteiro, mas para pegar o exemplo do Marabá, que está no foco do conflito, todo o arroz de Marabá vem de Cachoeira do Sul, da minha terra, do Rio Grande, em caminhões, atravessa o país, quando nós poderíamos estar produzindo arroz aí lá, a 15, 20 quilômetros da cidade. Stedley, para não perder um aspecto importante que o senhor tocou, o senhor disse que há muitos acampados no sul e no nordeste. Há terras passíveis de desapropriação em larga escala no sul e no nordeste ainda? O senhor disse que no sudeste está meio complicado, né? Mas tem muita terra ainda para desapropriar? Sem dúvida nenhuma. Vou dar 2 exemplos. Diga. Primeiro, usando um estudo que ele fez antes de falecer, o nosso querido e saudoso José Gomes da Silva, que você conheceu, que era o coordenador do programa agrário do Lula lá desde 89. Um craque. Era um craque. Era um craque. O Zé Gomes pegou a lei de 93, lei agrária, e adaptou. Quanta área, então, nós poderíamos desapropriar acima de 1.000 hectares? Então, atenção, os fazendeirinhos que estão em casa. Abaixo de 1.000 hectares, esquece. Essas terras não precisa se preocupar. Agora, acima de 1.000 hectares e áreas improdutivas, ou seja, que não produzem de acordo com a média da região, segundo o estudo do Zé Gomes da Silva, nós teríamos em torno de 116 milhões de hectares. Toda essa região que já é agrícola. Segundo dado que é importante quem está em casa saber. Agora, o censo agropecuário do IBGE, como a concentração da propriedade da terra continuou, apareceu os dados. Apenas 15 mil fazendeiros no Brasil que têm áreas acima de 2.500 hectares. Então aumenta um pouquinho mais a fazenda. 15 mil fazendeiros, que a maioria deles mora aqui em São Paulo, nos Jardins. Lá? 15 mil fazendeiros no Brasil são donos de 98 milhões de hectares. Então,
O dia que nós quisermos fazer uma reforma agrária séria, tu assenta todo mundo desapropriando apenas 15 mil fazendeiros. Mas o cara mora nos Jardins, tem uma fazenda de 3 mil hectares. Se ela é produtiva, tá fora. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Só se for improdutiva. Só se for improdutiva. Essa é a lei. Essa é a lei. E por isso que eles não querem atualizar o índice de produtividade, porque eles querem continuar protegendo aquelas fazendas. O que é o índice de produtividade? O índice de produtividade é o seguinte: a lei agrária de 93, na época do Itamar Franco, ela tratou de regulamentar aquele artigo da Constituição que diz o seguinte: para o sujeito ser dono de terra no Brasil tem que cumprir função social. Ou seja, não há direito absoluto a ter terra no Brasil. Não basta tu ter dinheiro. Comprar e deixar ela chocando, quieta, não pode. Sem fazer nada. Pela lei, pela Constituição brasileira, para você ser proprietário de terra, tem que cumprir uma função social. O que é a função social? Respeitar o meio ambiente, que poucos. Respeitar as relações trabalhistas, que poucos respeitam. Respeitar o meio social e ter o índice de produtividade médio da região. Bem, então, como é que se mede qual é a média da produtividade na região? O IBGE e o INCRA dividiram o país em 450 micro-regiões, de acordo com o seu bioma e com sua vocação agrícola. Então, cada uma dessas 450 micro-regiões, você tem que fazer o cálculo, qual é a média de produtividade do feijão, do gado, da vocação daquela região. Bem, e aí, a grande propriedade que não tiver nem na média é passível de desapropriação. É passível de desapropriação. Para cumprir a função social da terra. Para cumprir a função social. Agora, o que acontece? Lá em 93, como o Collor não fez o censo de 90, uma idiotice dele na época de 93, então, o último dado estatístico que havia sobre a média de cada micro-região é do censo anterior, de 1980. Não, de 75. De 75? É, de 75.